dando início ao nosso quadro de entrevistas aqui do site PsiBR com o psicanalista Marcelo Quecchia. Ele possui graduação em Psicologia pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Psicologia Clínica também pela Universidade de São Paulo. É autor de 2 livros, O Sujeito e a Adolescência, fruto da dissertação de mestrado dele em 2002, e Poder e Política na Clínica Psicanalítica, fruto do doutorado, também editado nesse ano de 2015. Além também de produzir diversos artigos em revistas de psicanálise. Realiza pesquisas sobre as diversas interfaces entre psicanálise e política. Foi professor universitário e membro de uma associação de psicanalistas e atualmente se dedica à clínica, participando como convidado para palestras e conferências em universidades e instituições psicanalíticas. Também é participante de grupos autônomos não institucionalizados de estudo e transmissão de psicanálise e é colaborador na coleção Ato Psicanalítico e um dos coordenadores do selo Atentado. E é com isso que a gente vai começar. O selo se chama Atentado. Como que é essa história, Marcelo? Pois é, eu e Ronaldo Torres nos juntamos para montar uma nova coleção de psicanálise e a gente conversando com o editor, ele apresentou para a gente um livro de poemas visuais do Brossa, um poeta espanhol, e a gente encontrou um poema que se chamava Atentado, e aí a gente achou que seria interessante para a coleção de psicanálise um título desses, porque brinca com os diferentes significados do atentado, tanto no sentido mais tradicional de um ato que implica algum rompimento de valor moral, quanto também aquele que tem tento, que é atento, e além disso faz uma brincadeira com o objeto A do Lacan. Tanto que o atentado a gente quer grifar o A em itálico para marcar essa referência ao objeto A do Lacan. Então o atentado, o A buscado. E o selo Atentado também ele está para ser inaugurado. Ele deve ser inaugurado agora com o lançamento do nosso primeiro livro, ou finalzinho de junho ainda, ou até meio de agosto. E a gente vai publicar as atas da Sociedade Psicanalítica de Viena. Olha que interessante. Que é um livro que já tem edições em outras línguas, mas em língua portuguesa ainda não. Vai ser a primeira. Marcelo, a gente tem notado ao longo dos últimos anos aí um maior envolvimento dos psicanalistas nesse campo, né, da interface entre política e psicanálise, refletindo inclusive no maior volume aí de publicações nessa área. Esse ano você lança a sua obra importante, Poder e Política na Clínica Psicanalítica. Conta um pouquinho pra gente, né, das suas inspirações do tema, como você foi chegando, né, o interesse, mesmo, né, a escolha pelo referencial teórico do Lacan. Podia comentar um pouquinho mais? Claro, claro. Bom, esse tema surgiu para mim, na verdade, enquanto eu fazia o mestrado, enquanto eu estudava o tema da adolescência, porque ao estudar esse tema, eu me debrucei também sobre as teorias sociais, né? E estava estudando bastante teoria crítica. E estava num grupo de estudos de teoria crítica em que o professor Leon Kroschik, que era o orientador do grupo, ele fazia uma série de críticas à clínica psicanalítica. Críticas muito bem fundamentadas, muito pertinentes e que me tocaram muito. Eu precisava responder de alguma maneira a essas críticas. Mas como responder, né? Eu sabia, de certo modo, que as críticas não condiziam muito com a minha experiência de análise, já que eu sentia que a análise estava subvertendo muita coisa e não normatizando. Mas como responder isso teoricamente? Isso me tomou tanto na época que eu quase larguei o estudo da adolescência para estudar esse assunto. Mas já tinha passado 1 ano e meio de mestrado, eu falei, não, deixa eu terminar o mestrado, depois eu me debruço sobre isso, né? E aí eu resolvi pegar a partir dessas críticas, primeiramente as críticas que o Adorno fazia, e também eu estudava Lacan já na época, eu fui encontrando no próprio Lacan críticas muito parecidas. Então, em Situação da Psicanálise em 56, no texto também da Direção do Tratamento, Os Princípios do Seu Poder, Lacan fazia uma série de críticas à própria psicanálise e que eu achei... Similares às do Adorno. Muitas delas similares.
Eu acho até que Lacan fazia mais críticas, mas os dois se assemelhavam no que dizia respeito à psicanálise voltada para a psicologia do eu. E aí eu fui me dando conta que no interior da própria psicanálise, além dos métodos diferentes, né, esses métodos implicam finalidades diferentes, implicam políticas diferentes. Então, me dei conta de que todo psicanalista, por mais que não estude o tema da política, está implicado numa política. E aí a gente precisa saber disso, né? Que políticas são essas que existem no interior da própria psicanálise. Encontrei algo curioso no próprio Lacan, que na verdade foi o que eu não encontrei, que foi as referências diretas à política. Haviam muito poucas, ou no sentido mais ordinário do termo. Mas eu percebi que toda a obra dele pode ser lida em chave política. E foi por aí que eu procurei escrever o livro, né? Procurando destacar no ensino de Lacan quais seriam os conceitos clínicos-chave para a gente pensar a política da direção do tratamento. Marcelo, temos alguns psicanalistas na mídia que interpretam problemáticas políticas à luz da psicanálise. Quais são os limites e as possibilidades que se impõem à psicanálise na avaliação da política atualmente? Tá. Bom, essa é uma questão bem difícil, né? Uma questão polêmica, importante. Não é uma novidade, né, que os psicanalistas procurem fazer uma interpretação de fenômenos políticos. O próprio Freud fazia isso. Mas eu acho que a maior limitação talvez esteja no formato dessas interpretações, porque a psicanálise pode fornecer, sim, conceitos para dar fundamentos para a explicação de determinados fenômenos. Estava falando do Adorno, da teoria crítica, ele utilizou muito da psicanálise para isso. Só que quando um psicanalista entra nesse debate, ele entra a partir de uma outra posição, a partir de uma posição de transmissão de conhecimento. E aí o psicanalista já entra mais praticamente no embate filosófico, sociológico, político. Pode estar embasado pela psicanálise, mas eu diria que já é algo um pouco diferente. A psicanálise já entra quase naquilo que o Freud dizia de que não deve ser, uma visão de mundo. Mas eu acho que a psicanálise pode contribuir muito, talvez o alcance maior dela esteja aí, não transmitindo o seu conhecimento, mas inspirando os atos políticos a partir da estrutura do seu discurso. Explica um pouquinho mais o que seria isso, assim. Eu tomaria como referência um ato político feito na República Tcheca. Eu, inclusive, citei no meu livro. Na época, a República Tcheca estava para definir se entraria ou não na União Europeia. E 2 estudantes de cinema resolveram fazer um documentário como trabalho de conclusão de curso. Um trabalho no qual eles fariam uma inauguração de um supermercado que não existia. Então eles fizeram campanhas publicitárias, fizeram outdoor, propaganda na televisão, panfletos, fizeram pesquisa de mercado, chamaram mesmo toda a comunidade para ir para a inauguração. E ressaltando sempre os ideais capitalistas, né? Para fomentar o consumo, a compra, usando inclusive uma estratégia de marketing bem interessante, pela via da negação. Não vá, não compre nada, você não vai encontrar, que no fundo era verdade, mas que eles foram vendo pela pesquisa de mercado que isso trazia o efeito de curiosidade, das pessoas quererem ver, né? E quererem ir comprar. E aí eles construíram uma fachada num campo e chamaram as pessoas. Há controvérsias em relação ao número de pessoas, mas parece que 7, 8 mil pessoas foram para a inauguração.
Eles cortaram a faixa e as pessoas foram correndo. A cena é muito curiosa, porque retrata muito a febre do consumo, das pessoas correndo desesperadas para consumir. E a reação das pessoas quando atravessavam a fachada, viam que não tinha nada, se deparavam com vazio. E aí a reação era muito interessante, né? Os dois permaneceram no lugar para sustentar um debate. Claro que eles quase foram espancados. Isso que eu ia perguntar, né? Essa possibilidade do debate. Sim. Né? Antes ou depois do... Aqui no Brasil eu acho que ia ser mais complicado, mas lá também foi tenso, algumas pessoas queriam agredi-los, mas muitas pessoas pararam para se perguntar por que fizeram isso? Peraí, por que a gente acreditou nessa propaganda? Realmente é uma idiotice nossa. E muita gente saiu de lá questionando mesmo a adesão à União Europeia, sem eles fazerem nenhum tipo de palanque, sem panfletarem. Eles, acredito eu, não tinham nenhuma influência da psicanálise, mas acho que o ato político deles se aproxima de algum modo do que é um ato psicanalítico. Fizeram um ato utilizando os significantes mestres da própria ideologia que estava sendo combatida, para criar uma aporia, uma questão, e levando as pessoas à reflexão, à associação. E o efeito foi mesmo muito interessante. Não só aquelas pessoas que estavam lá passaram a questionar o que estavam fazendo, a adesão a essa ideologia, como isso cresceu, foi parar nas grandes mídias, nos jornais, e quase que a República Tcheca não adere à União Europeia também por conta desse documentário. Então, poderoso mesmo, né? Teve um efeito. E eu acho que atos desse tipo, e acho que a psicanálise pode, de alguma maneira, não tem uma regra exatamente, mas de alguma maneira inspirar esses atos políticos. Porque, embora seja muito importante as pessoas irem para as ruas e panfletarem, isso também é fundamental, mas muitas vezes acaba gerando mais confronto ou fortalecimento do discurso oposto, ao invés de um giro discursivo. Então, acho que a gente pensar em meios de provocar esses giros discursivos que a gente está querendo combater, eu acho que tem um alcance maior. Só que como um ato psicanalítico, não tem garantia de quais vão ser os efeitos, né? Acho que são riscos aí a serem assumidos, né? Marcelo, então, pelo que eu entendi, você está colocando que não cabe ao psicanalista se meter nessas análises sociais, mas justamente promover ou semear alguma coisa que gere um ato político, é isso? É um pouco por aí. É que eu acho que é importante também ter essa inserção, fazer uma análise social e transmitir isso para a sociedade. É que eu acho que esse meio é mais limitado, tem menos alcance, menos efeitos do que um ato político com essa inspiração no que seria um ato psicanalítico. Eu acho que do ponto de vista do psicanalista transmitir algum conhecimento para a sociedade, eu acho que um papel importantíssimo é transmitir aquilo que recolhe no consultório. O que do sofrimento dos sujeitos que ali se apresentam, o que pode ser decorrente dos problemas sociais. Que é uma questão também que está presente desde os primeiros psicanalistas. Nas atas da Sociedade Psicanalítica de Viena, a gente já encontra isso. Qual é o papel da sociedade na formação dos sintomas? Então, o psicanalista acho que tem uma obrigação, sim, de ir para esse debate, de apresentar o que tem colhido nos consultórios,
mas acho que sabendo dessa limitação, que já entra num tipo de debate em que a psicanálise acaba, acho que, se tornando mais filosofia do que o discurso analítico mesmo, né? No final da sua tese, que virou livro agora em 2015, você cita a seguinte frase: política não pode ser pensada senão em uma articulação com a noção de poder. O governo implica uma sistematização e articulação do poder, na qual uns comandam e outros obedecem. Se toda a política está implicada em relações de poder, relembrando Foucault, qual seria o limite que diferencia os dois conceitos? Bom, essa é outra questão difícil, importante, porque de fato a gente fazendo um percurso que subverte a noção de política, que inicialmente tem um sentido mais atrelado ao Estado, e indo até Foucault, em que ele vai levar a política para as micro-relações de poder, de fato essas noções se misturam bastante, né? Mas eu diria que o que pode diferenciar poder de política seria a finalidade do poder. Se o poder tem a finalidade de submeter, controlar, dominar, normatizar outros homens, eu diria que é o poder próprio do campo da política. Mas nem todo poder tem essa finalidade. Então, tomando como exemplo o poder da linguagem. A linguagem tem o poder de constituir um consciente, tem o poder de fazer metáforas, de fazer poesia, de constituir uma cultura. Nesse sentido, poder significa ampliação das possibilidades, ampliação de uma liberdade. Então, nesse sentido, há uma distinção do poder em relação à política. Então, eu pegaria por aí, né? Qual é a finalidade do poder? Se for pela via da dominação, do controle, da normatização, é um poder associado à política. E a circulação do poder na própria clínica psicanalítica, pensando até, né, nessas finalidades, né, que você acaba de falar? Em primeiro lugar, acho importante dizer que a própria clínica psicanalítica ela surgiu a partir de uma subversão das posições de poder. Na medicina, o poder estava e está, né, até hoje, inteiramente na mão do médico. Então, o paciente ia até um consultório, ia até um hospital, apresentava os sintomas, o médico dizia, tinha um saber ali, dizia o que estava errado e prescrevia um tratamento. O Freud foi percebendo o quanto diversos sintomas eram curados, mas pela sugestão do médico, pelo fato dele estar nessa posição de poder. Sim. Ele começou utilizando muito esse poder, né? Então, por meio da hipnose, da sugestão, mas ele foi percebendo também que esse era um poder restrito, com suas limitações, porque depois alguns sintomas voltavam, ou os sintomas de determinados pacientes se deslocavam. E aí que ele foi testando novas técnicas a partir do que ele foi encontrando. E aí ele foi se retirando dessa posição de poder e foi deixando que as próprias pacientes falassem sobre seus sintomas, sobre suas angústias, suas dificuldades. Nisso já foi havendo então esse deslocamento do poder. A princípio, as pacientes continuavam atribuindo prestígio, atribuindo poder ao Freud, mas ele, ao invés de se identificar com essa posição, ele se retirava e passou a dar mais valor para a fala mesmo do próprio sujeito que estava ali. Aí já se desloca, né? O poder, já circula. Mas, ao longo de uma experiência de análise, esse poder vai circulando e volta a ficar na mão do médico, que tenta repassar para o sujeito, porque tem outro elemento em jogo aí, que é a transferência.
O Freud, acho que mais de 20 anos depois de ter abandonado a sugestão e a hipnose, acho que nas conferências introdutórias, se não me engano, veio a dizer que depois de tantos anos ele havia percebido que a sugestão ainda estava presente. Por mais que ele procurasse sair dessa posição, pela transferência, o paciente sustentava aquilo. Sustentava. E aí ele inclusive ali, ele se propõe a fazer uma distinção entre o que seria um tratamento sugestivo e um tratamento analítico, apontando que num tratamento analítico se analisa também esse movimento de poder, essa circulação do poder. Agora, tem outro aspecto curioso, né? Porque olha como o poder do analista, o poder de intervenção do analista, está ao mesmo tempo submetido à transferência. A fala do analista só vai ter poder para o bem e para o mal se tiver sob transferência. Só que a princípio o analista não sabe em que lugar ele está sendo colocado. Que o coloca numa situação muito difícil, né? Como que ele vai intervir sem saber exatamente, pelo menos inicialmente, de que posição ele está sendo escutado. Então é necessário esperar, né, um tempo para identificar algo dessa transferência, para daí o analista poder interpretar algumas coisas, pontuar algumas coisas, fazer alguns cortes de sessão, para provocar associações. Mas, nesse sentido, o poder de interpretação do analista está submetido à estratégia da transferência. Então, o analista tem poder, mas é um poder ao mesmo tempo submetido. Tem um paradoxo aí, entende? Então, pelo que eu entendi, ele, né, deve estar atento aí a esse lugar, a esse poder que o próprio, né, analisando vai dar para ele, e ao mesmo tempo sem perder de vista também o que ele vai fazer a partir daí. Sim. Né? E quando o analista perde de vista essa reflexão, né, do que ele faz com esse poder que lhe é dado, né, o que né, para onde a gente pode se encaminhar, né, como... É por isso que eu costumo dizer que todo analista precisa se haver com essas questões. Porque se o analista não está muito atento para isso, muito facilmente ele vai cair na sugestão. Vai utilizar mais os seus próprios referenciais, os seus ideais, os seus fantasmas, vão intervir diretamente. E de fato, aí a gente entra também na questão da ética da psicanálise, né? Porque tem toda uma outra polêmica em relação à formação do psicanalista. Não há obrigação do analista estudar essas questões, quer dizer, há uma obrigação ética, mas não existe um curso universitário em que o analista tem que estudar e fazer avaliações para ser aprovado. E mesmo eticamente não tem ali um regimento, um norte, né? São discussões que deveriam estar... né? Sim. Eu diria que o Lacan até estabelece o que seria uma máxima ética. Ele usa aquela frase do Freud, que tem diferentes traduções, que no alemão é Ruhe es wahr, so ich werden. E que a psicologia do ego interpreta de uma forma e o Lacan se propôs a traduzir de outra forma. Para o Lacan, essa seria uma máxima que orienta tanto a posição do analista quanto do analisante. Ali onde o isso estava, o sujeito deve advir, né? Do sujeito se assumir enquanto um ser desejante. Mas é o máximo que dá para colocar em termos de prescrição. Sim. Do que seria uma ética do psicanalista. Então esse é outro problema. Não existe um código de ética,
não existe uma formação regulamentada. Esse é um debate que na França está fervilhando já há alguns anos, acho que pelo menos há uma década, porque estão querendo regulamentar a psicanálise lá, porque de fato, né, é um problema. Sem nenhuma regulamentação, o psicanalista passa a ter muito poder em mãos. E pode facilmente abusar desse poder. E principalmente se não estudar, não se haver com essas questões, né? Sobre a circulação do poder, numa experiência de análise, sobre a posição do analista, sobre a ética da psicanálise. Todos esses são pontos essenciais. Você considera que a clínica psicanalítica pretende ou deveria pretender transformar seus analisandos em sujeitos políticos? Bom, em primeiro lugar, se sujeitos políticos vai mais no sentido de cidadãos engajados na política, eu diria que não. Eu acho que a psicanálise não tem esse comprometimento, senão entraria mesmo num viés muito ideológico. Mas eu diria que o psicanalista tem que escutar os sujeitos como sujeitos políticos. Não transformá-los, porque eles já são. A própria noção de sujeito, eu acho que permite isso, porque essa ideia, né? Porque não é um indivíduo, exatamente. O sujeito é um sujeito de linguagem. E a linguagem, ela é ao mesmo tempo do sujeito e do coletivo. Então o sujeito está necessariamente implicado no coletivo. Necessariamente. Então, eu acho que o psicanalista deve sim escutar, não transformar os sujeitos em sujeitos políticos, porque eles já são, mas seria escutar... um abuso de poder e um plano ali que não cabe, mas... Sim, e escutar os sujeitos enquanto sujeitos políticos abre a dimensão também para se pensar e se analisar as influências da política ou do mundo político, das condições sociais, na formação de alguns sintomas. Então, acho que essa escuta o analista tem que ter. Marcelo, a própria preparação do roteiro dessa entrevista suscitou aí muita reflexão na equipe, extravasando até essas reflexões para pessoas extra-equipe. Então, a gente separou aqui uma pergunta do psicanalista Rodrigo Gonçalves, né? Vou ler aqui. Quando pensamos na relação estabelecida no campo da psicanálise, dentro da tríade instituições de psicanálise, atuação do psicanalista e preceitos conceituais de formalização, é possível afirmarmos a existência de entrelaçamento ideológico entre tais esferas? Caso sim, como conseguimos afirmar se a psicanálise não está arrumando para se tornar uma hermenêutica das elites ou mais um mecanismo de controle reprodutor da vigência do status quo? Ok. Bom, pergunta bem complexa, acho que teria muita coisa para dizer. Eu começaria respondendo pela via das instituições, né? Eu acho que há sim, muitas vezes, um entrelaçamento ideológico entre essas esferas, né? Da formação, da instituição, da atuação do psicanalista. Pelo próprio funcionamento da instituição, pela reprodução que já é típica das instituições, de dispositivos, de mecanismos de poder. Eu acho que infelizmente, os psicanalistas ainda não conseguiram criar uma instituição que consiga, não excluir totalmente, porque acho inevitável, mas barrar mais, né? Dispositivos que, ao invés de fomentar a reprodução de valores ideológicos, de formação de mestres, é necessário criar, então, contradispositivos, né, para que os analistas não usem do poder também aí nesse aspecto da formação do analista nas instituições. Contradispositivos. Contradispositivos, é porque eu acho que o termo dispositivo é um termo forte, que tem sido cada vez mais utilizado. Ele vem da filosofia, vem do Foucault. E é curioso porque os psicanalistas falam muitas vezes, né, que a clínica psicanalítica é um dispositivo, que o passe inventado pelo Lacan é um dispositivo, que o cartel é um dispositivo. Tem diversos elementos na clínica, no cartel, no passe, que
que realmente podem remeter ao que é definido como dispositivo. Mas o elemento central, que é justamente o aspecto político do dispositivo, eu diria que é completamente oposto. Para o Foucault, todo e qualquer dispositivo é dispositivo de poder, de controle, de manipulação, de disciplina, de normatização. Então, não acho que dá para a gente dizer que a clínica psicanalítica é um dispositivo simplesmente ignorando esse aspecto político. Seria recalcar algo muito central, simplesmente para fazer uma aproximação conceitual. Então, sempre que eu falo, penso em dispositivo, eu penso dessa forma. Uma instituição tem muitos dispositivos, né, de instituição de poder ou de micromecanismos de poder. Os contradispositivos, e aí eu me apoio mais no Agamben, que faz uma leitura sobre a noção de dispositivo no Foucault, ele sugere que esses mecanismos que vão na direção contrária a um dispositivo ou sejam chamados de contradispositivos ou de, não lembro exatamente agora, mas se eu não me engano, de mecanismos de profanação. Então eu acho que é possível, eu, por exemplo, eu me apoiaria muito no Clastres, na filosofia da chefia indígena, para mostrar como é possível uma organização humana, uma comunidade, criar mecanismos contra a instituição do poder, contra a instituição de um que domina todos os outros. Em Clastres isso é claro e exemplar. Eu acho que a psicanálise pode aproveitar mais dele. Agora, além disso, eu acho que se os psicanalistas ficarem imersos demais nas instituições, eu acho que tende sim a criar como o Rodrigo diz aí, né, uma certa hermenêutica, uma reprodução do status quo. Mas eu acho que cada vez mais, eu posso falar da realidade de São Paulo também, acho que cada vez mais tem surgido psicanalistas que estão mais dispostos a não entrar nessa lógica e ficar mais à margem. Gostaria de agradecer aí a presença e a disponibilidade do psicanalista Marcelo Quecchia. Eu queria agradecer também, queria muito agradecer o convite de vocês para essa entrevista, poder falar um pouco do trabalho, poder falar desse tema que eu acho importante levar mesmo para o debate, para todos os psicanalistas. Agradeço muito.